nessa carta a linguagem que os franquistas usavam e usam até hoje para se referir à Guerra Civil Espanhola. Cruzada. Cruzada Espanhola. Foi uma autêntica contra-revolução. E esse é o segundo ponto, a segunda ressalva que eu quero fazer, o segundo aviso que eu quero dar antes de começar a exposição. No dia 1º de abril de 1939, quando terminou a Guerra Civil Espanhola e as tropas do Franco entraram em Madrid, o general disse com todas as letras, para deixar claro, nossa cruzada foi contra a enciclopédia. O que ele quis dizer com isso? Quis dizer, não foi só uma cruzada, uma luta contra o comunismo. Foi contra todo o movimento revolucionário. Contra o liberalismo, contra a maçonaria, o sionismo, o americanismo. Todas essas desgraças que vinham corroendo e atacando a Espanha desde o século XVIII, pelo menos. E é por isso que eu separo um tempo para falar dos antecedentes. Porque a Guerra Civil Espanhola, meus amigos, ela tem suas raízes remotas, pelo menos no século XIX. As guerras carlistas, das quais eu já falei. Ou seja, foi o ponto culminante de uma longa série de agressões que resultou no acerto de contas e que terminou com a vitória do lado católico, graças a Deus. Então, extraordinária carta do padre Felipe Brunet. Eu vou ler novamente esse trecho final. Que Deus, uno e trino, tenha piedade de nós e nos dê o fogo católico e espanhol que ardia no coração de Francisco Franco, para que não percamos o ânimo na reconstrução da civilização cristã e possamos recolocar sua memória e seus restos mortais no seu justo lugar. Então, meus amigos, em segundo lugar, agora aí, retomando aí a segunda ressalva que eu tenho para fazer, em segundo lugar, falar da Guerra Civil Espanhola me impõe uma grande responsabilidade também, porque esse é um evento histórico do qual os católicos brasileiros podem extrair muitas lições para que possam corrigir seus próprios erros de estratégia antes que seja tarde demais, meus amigos. Por que eu estou falando isso? Hoje é dia 12 de outubro. Nós estamos a poucas semanas do segundo turno das eleições presidenciais. E nessas eleições, a presidência da República é disputada por dois candidatos revolucionários. Portanto, meus amigos, nós teremos grandes desafios pela frente. Seja qual for o resultado, seja com Lula ou Bolsonaro, nós teremos um trabalho contra-revolucionário para fazer. A única diferença é que, com Lula na presidência, nós seremos forçados a jogar no modo hard. Então, nós precisamos estudar bem o caso da Espanha se nós queremos concluir esse confronto com uma autêntica contra-revolução. Eu não quero que isso aconteça. Nenhum de nós quer que isso aconteça. Mas nós temos que nos preparar para esse cenário. Então, o caso da Guerra Civil Espanhola é emblemático. E, como uma espécie de preâmbulo, para terminar essa advertência, enfim, eu vou dar uma amostra aqui para vocês
que mostra a diferença entre a conduta, a racional e política estratégica dos católicos espanhóis e a racional e política estratégica dessa pseudo-direita vagabunda aí, que fala em contra-revolução aqui no Brasil. Porque quando você lê, quando você estuda a Guerra Civil Espanhola, você percebe o abismo, a diferença entre os católicos espanhóis e essa neodireita farsante, vigarista, que vive de enganar católico pela internet. Os católicos espanhóis estavam muito conscientes de qual era a amplitude do combate que tinham que travar, um combate não só contra o comunismo, mas contra todas as ideologias revolucionárias, e estavam muito conscientes de que deveriam batalhar tendo como objetivo a instauração de um Estado católico. E, Guilherme, vou já começar a fazer um comentário aqui. Aqui no Brasil, Guilherme, eu escuto muito o seguinte argumento por parte de alguns cipaios aí da neodireita. Eles alegam que aqui no Brasil nós estamos numa situação muito ruim, e que, portanto, não devemos ter um programa político muito ambicioso, porque isso estaria além do possível na presente conjuntura. Ora, meu Deus, os católicos espanhóis, nós vamos ver aqui, estavam numa situação muito pior do que a nossa, quando se engajaram na luta contra os revolucionários. E eles não cederam 1 milímetro. Eles não rebaixaram o programa deles para um patamar mais modesto. Eles definiram, desde o começo, que iam batalhar pelo reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Estado Católico. Para vocês terem uma ideia, eu vou ler aqui para vocês uma passagem, um parágrafo só, do pronunciamento feito pelo general Emílio Mola em 15 de agosto de 1936, logo após o início da Guerra Civil. Só para lembrar para vocês, quem iniciou a Guerra Civil foi o general Emílio Mola. Aí depois ele morreu e o Francisco Franco entrou no lugar. Francisco Franco assumiu o comando das tropas. Mas esse pronunciamento aqui, de 15 de agosto de 1936, mostra bem o espírito da coisa. Abre aspas. Do outro lado do país, muitas pessoas perguntam para onde nós vamos. É fácil responder, porque nós já dissemos muitas vezes: vamos impor a ordem, dar pão e trabalho a todos os espanhóis e fazer justiça com isonomia. E depois, sobre as ruínas deixadas pela Frente Popular, sangue, fogo e lágrimas, vamos edificar um Estado grande, forte e poderoso, que terá por galardão e apogeu uma cruz de braços largos, sinal de proteção para todos. Cruz erguida dos escombros da Espanha de outrora, porque é a cruz, símbolo da nossa religião e da nossa fé, a única coisa que permaneceu segura entre tanta barbárie que tenta atingir para sempre as águas dos nossos rios com o glorioso e bravo carmesim
de sangue espanhol. Fecha aspas. Então, meus amigos, percebam a diferença. Ele falou em terminar essa guerra com a edificação de um Estado grande, forte, poderoso e católico. Não falou de Estado mínimo para início de conversa. Como vocês costumam ler nos sites aí desses palhaços aí do Instituto Mises, esses cogumelos do olavismo que circulam por aí. Então, sintam a diferença. Professor?